Escrituras do Novo Testamento. O que Jesus diria da nossa igreja hoje é o tema central das nossas reflexões. Nós já começamos olhando o capítulo 2 do Apocalipse. Começamos pelas igrejas da Ásia, as cartas que o apóstolo João enviou àquelas igrejas, para que elas pudessem ser alertadas daquilo que Jesus estava percebendo na vida da igreja. Nós já estudamos a igreja que perdeu o primeiro amor, Éfeso, perdeu o foco do primeiro amor. Nós estudamos também a igreja sofredora, a igreja de Esmirna, que apesar de viver numa cidade muito rica, era uma igreja pobre porque ela era perseguida, porque a maioria dos cristãos eram pessoas que eram escravos, e nós vimos também que muitas vezes as pessoas invadiam a casa dos cristãos para poder tirar as coisas deles, dizendo que isso era como se fosse ordem do imperador. O cristão não poderia ter prosperidade, não poderia crescer. Por isso que a igreja de Esmirna passou muito sofrimento, mas a palavra de Deus para aquela igreja foi uma palavra de vitória, dizendo que eles eram pobres, sofredores, mas eles receberiam a coroa da vida, porque diante do Senhor era uma igreja rica. E hoje nós vamos estar olhando para a igreja de Pérgamo, capítulo 2 de Apocalipse, versículos de 12 até o versículo 17. Posso adiantar para vocês que a carta de Pérgamo, ou a carta que foi enviada para Pérgamo, era um brado de Jesus à igreja contemporânea. E o interessante é que, olhando para o contexto histórico de Pérgamo, a gente pode se localizar também em nosso tempo. Por isso que esta carta que Jesus mandou para aquela igreja, ela serve para nós. Ela é uma carta para mim, ela é uma carta para você, ela é uma carta para a nossa igreja, nos chamando a atenção sobre permanecer na verdade. O pecado de Pérgamo era a tolerância e o liberalismo. E uma igreja que se deixa levar, que tolera as coisas que são contrárias à palavra de Deus, ela acaba também sofrendo, e no caso foi chamada a atenção por Jesus. Vamos ler o texto. Eu vou ler para os irmãos o texto de Apocalipse capítulo 2, versículos de 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor nesse instante, quando abrimos a Tua palavra, e nós sabemos que não somos nada se o Teu Espírito Santo não nos iluminar, não falar ao nosso coração.
Por isso, ó Pai, desde quando temos lido este texto, temos sentido o toque do Senhor, e agora, em nome de Jesus, eu peço que eu seja um porta-voz do Senhor para a minha igreja. Que os meus queridos irmãos sintam o toque do Teu Santo Espírito sobre as verdades que nós podemos encontrar neste texto e sobre os princípios que nós precisamos salientar nas nossas vidas, que são extraídos deste texto. É a oração que eu faço em nome de Jesus, pedindo a unção do Teu Santo Espírito. Amém. Eu posso dizer que o ponto central da carta a Pérgamo é alertar a igreja sobre o risco da mistura, do envolvimento do povo de Deus com as coisas do mundo, com a imoralidade do mundo e também com filosofias que não são, que são contrárias, melhor dizendo, que são contrárias aos princípios da palavra de Deus. Poderia ser esse o resumo da vida de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade que ocupava um lugar muito especial na Ásia. Mesmo não tendo a mesma referência comercial como Éfeso e Esmirna, mas a localização de Pérgamo era privilegiada. E por conta desta localização, cerca de 400 anos, Pérgamo se tornou assim a capital do Império Romano, a capital da Ásia. Podemos assim encontrar nos registros históricos a respeito de Pérgamo. Ali então existia uma cidade que se fundamentava principalmente nos quesitos culturais. Os irmãos sabem que uma das maiores bibliotecas do mundo na antiguidade foi a Biblioteca de Alexandria, que possuía mais de 400 mil volumes, de escritos. Era uma biblioteca realmente recheada de muita informação. Pérgamo se tornou a segunda maior biblioteca do mundo, quando ela conseguiu montar a sua estrutura, 200 mil títulos, 200 mil pergaminhos com informações de filosofia, de economia e também de história. Então nós podemos ver que em Pérgamo já havia essa tendência cultural, intelectual. Tanto que o termo pergaminho veio de Pérgamo. Aconteceu que quando na construção desta biblioteca, o rei Eumenes, ele quis transformar a biblioteca de Pérgamo em uma das maiores do mundo. E aí então ele chamou o bibliotecário central, aquele cara que era o cara mais bem informado lá da biblioteca de Alexandria. E Ptolomeu, faraó no Egito, não gostou dessa estratégia e ele fez com que todas as exportações de papiros, que os textos eram escritos nos papiros, que era aquele material preparado de plantas vegetais que ficavam próximas ao rio Nilo, ele proibiu. Ele fez um boicote, não vou mais fornecer papiro para a região de Pérgamo. Foi através disso então que os estudiosos e aqueles que estavam interessados no crescimento da cidade desenvolveram o pergaminho. O pergaminho era algo feito de couro e ele podia ser escrito dos dois lados. E era algo que realmente se tornou comum. Houve um trabalho feito, bem feito, pelas pessoas responsáveis pela biblioteca, e aí então nós vimos que Pérgamo, ela conseguiu crescer culturalmente, inclusive criando o pergaminho. Era uma cidade onde havia também o culto ao imperador, era uma cidade que tinha um templo para Zeus, deus grego, e era uma cidade onde havia um culto a Esculápio. Talvez vocês acham, Esculápio, o que é isso? Santo Esculápio. Esculápio era considerado o Deus Salvador,
o Deus curador. E a figura de Esculápio era a figura da serpente. E aí, por causa dessa tradição histórica e também religiosa de Pérgamo, é que hoje a gente tem, você pode ver que nos cursos de medicina existe um cajado e uma serpente em torno daquele cajado. Era exatamente a ideia de Esculápio, aquela serpente, por trazer a visão de ser um Deus curador. E aí nós percebemos que a crendice se misturava com a ciência. Existia em Pérgamo um médico chamado Galeno, que era inclusive um instrutor. Existia uma faculdade de medicina em Pérgamo. Galeno só perdia para Hipócrates, que é o pai da medicina. Por isso que os estudantes de medicina, ao término do curso, fazem um juramento de Hipócrates, onde eles colocam ali que vão estar trabalhando para poder ajudar pessoas, salvar vidas. E aí existia então, podemos ver que este grande centro cultural, também envolvido com esta faculdade de medicina, fazia com que as pessoas buscassem aquela cidade. Muitos vinham de vários lugares para poder estudar, para poder aprender a arte da medicina. E ao mesmo tempo, muitos eram levados a acreditar que Esculápio era o Deus que realmente curava. Como cristãos, nós sabemos quem é o médico dos médicos. É Jesus. Como cristão, nós sabemos, pela história que nós vemos no Novo Testamento, que Jesus foi aquele que de fato não só curava o físico, mas também curava o emocional e principalmente o espiritual. Talvez Esculápio, na visão daquelas pessoas que moravam em Pérgamo, fosse o suprassumo da cura, mas só para o físico. Por isso que havia uma grande necessidade naquela cidade. O que Jesus Cristo vê na cidade de Pérgamo? Pelo texto bíblico, o que o Senhor Jesus olhou para aquela cidade e escreveu para aquela cidade? Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Jesus vê uma igreja capaz de enfrentar a morte por sua causa. Enquanto que Pérgamo existiam os cultos pagãos a Zeus, Esculápio e também ao imperador, muitos cristãos não se deixaram levar, professavam o nome de Jesus. Eles tinham as suas convicções doutrinárias firmadas no seu coração, tal como os membros também participantes da igreja de Éfeso, que doutrinariamente eles eram muito bons, muito fortes. Mas o que pegou na cidade de Éfeso foi que eles deram muito mais valor à letra e esqueceram da atitude ou do fator determinante principal na vida do cristão, que é o amor. Em Pérgamo, nós encontramos muitos cristãos que mesmo diante de uma Babel religiosa, continuavam firmes ao Senhor Jesus. O texto nos fala de Antipas. Antipas, ele foi o pastor da igreja de Pérgamo. E segundo o historiador Tertuliano, Antipas foi colocado num boi de bronze. Existia isso na cultura de muitos povos antigos, principalmente os povos que tinham povos de guerra. Eles faziam um boi em tamanho, podemos dizer assim, tamanho real, um pouco maior. E aí eles abriam um espaço naquele boi, eles colocavam a pessoa ali dentro, fechavam por fora e colocavam debaixo daquele boi brasas e alimentavam uma fogueira ali. E a pessoa então, ela era queimada viva ali dentro, porque o calor e também as queimaduras por causa do bronze iam atingindo a pele da pessoa. Antipas, ele foi levado para esse tipo de castigo. Ele foi colocado num boi de bronze, ficou ali até ficar vermelho, morrendo sufocado e queimado. Mas ele resistiu. Ele morreu
por acreditar e por saber que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que Cristo diz para aquela igreja que ele vê uma igreja que é capaz de enfrentar a morte por causa dele. Antipas, o pastor da igreja, o líder da igreja, fez isso. Mas Jesus também vê uma igreja que começa a negociar com a verdade. O versículo 14: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Como Satanás não conseguiu destruir, desarticular a igreja através da perseguição, Satanás mudou a tática e usou o que nós chamamos de sedução. A gente ouve muito essa palavra, sedução, principalmente quando a gente vai em encontros, de casais, aí falam, mulher sedutora, mulher que vai seduzir o seu marido. Sedução pode ser definido como um conjunto de qualidades e características que despertam em outrem simpatia, desejo, amor, interesse, magnetismo, fascínio. E Satanás então desenvolve no meio daquela igreja um processo de sedução, onde ele leva as pessoas que deveriam ser fiéis, como Antipas foi fiel ao Senhor até a morte, deveriam ser fiéis àquilo que o Senhor ensina. Ele leva as pessoas a acharem coisas mais interessantes fora do contexto cristão, fora do ambiente da igreja. Na igreja haviam crentes que permaneciam fiéis, enquanto outros estavam se desviando da verdade. Infelizmente, numa mesma congregação aparecem aqueles que são firmes e aqueles que se deixam seduzir pelas coisas do mundo. E é uma coisa que a gente percebe hoje. Por isso que eu disse que a carta de Pérgamo, ela fala muito à igreja contemporânea. Muitas vezes, o mundo tem procurado seduzir os crentes do século 21 com tantas coisas, e as pessoas têm abandonado a sua fé por conta de se deixarem levar por essa sedução. As pessoas têm deixado de ter a sua vida devocional com Deus, seduzido pelas coisas deste mundo, porque parece, o mundo coloca essa mensagem: ler a Bíblia, orar, participar dos cultos, ser uma pessoa fiel, ser um dizimista fiel, ser uma pessoa responsável com os seus ministérios, isso não é legal, não dá muito crédito. Bom, se você quer ir para a igreja, você vai, senta lá, ouve o que o chato do pastor vai falar, mas vive aqui fora. Lá na igreja você vai para ser um santinho, mas aqui fora que é bom, aqui fora as coisas são boas, aqui fora tudo é delicioso. Satanás então tenta envolver a igreja do Senhor, como ele fez com Pérgamo, tentando envolver, seduzindo aquela igreja a poder abandonar os caminhos do Senhor. Isso é um alerta para cada um de nós, irmãos. O que o mundo tem oferecido a você, que tem seduzido você e tem feito você abandonar o Senhor, abandonar a sua fé, abandonar o seu amor ao Senhor. Muitos, essa semana tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas da nossa igreja e saber um pouquinho mais da vida deles. E muitos daqueles com quem eu conversei, eles disseram que vieram para a igreja quando eram crianças, se converteram, depois foram batizados. Muitos continuam firmes aqui, mas muitos abandonaram, deixaram-se seduzir pelas coisas do mundo. Pérgamo era uma cidade, Pérgamo, a igreja de Pérgamo, estava começando a negociar com a verdade. Uma outra coisa que Jesus vê naquela igreja, está no versículo 14. Ele diz assim, primeiro ele viu a parte, de que, sobre Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas. E aí ele coloca
a estratégia que Balaão usou, ele coloca como algo que Satanás estava usando também na igreja de Pérgamo, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Quantos aqui já leram a história de Balaão? Levanta a mão, para eu saber. Muito bem. Capítulos 22 a 24 de Números, e também o capítulo 25, nos conta a história de Balaão e de Balaque. Balaque era o rei moabita. Balaque estava com medo do povo de Israel. Balaque chamou Balaão, que era um profeta, para que pudesse então amaldiçoar o povo de Israel. Balaque disse para Balaão o seguinte: olha, eu estou vendo uma nação crescendo, vindo em nossa direção. De certa forma, estava com medo do povo de Israel. Então ele chama Balaão para poder profetizar maldições contra o povo de Israel. Havia a cultura de que a palavra do profeta, e mesmo uma palavra que amaldiçoava, ela tinha poder sobre as nações ou sobre a pessoa que receberia aquela palavra. E aí a história, nós lemos em Números 22 a 24, que Balaão se deixou prostituir, porque sendo ele profeta, ele tinha que falar o que Deus falasse ao seu coração. Mas ele ficou interessado na oferta que Balaque fez para ele, em dinheiro. Então ele se deixou prostituir pelo dinheiro. No entanto, todas as vezes que Balaão abria sua boca para falar contra o povo de Israel, ele abençoava o povo de Israel. Porque o texto diz que quando ele abria a boca para falar, Deus colocava palavras de bênção na boca de Balaão. E Balaão fez isso uma vez, Balaque não gostou. Fez isso uma segunda vez, Balaque foi ficando revoltado. Fez isso pela terceira vez, aí Balaque falou: poxa, eu estou te pagando para você poder amaldiçoar o povo e você só está abençoando. Foi quando Balaão falou uma frase que eu gravei muito na minha vida: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus diz, Ele irá cumprir. E aí então, Balaque, vendo que não tinha mais jeito de poder amaldiçoar através da palavra do profeta ao povo de Israel, ele desfez o negócio. Mas Balaão disse para ele o seguinte: olha, tem um outro jeito. Deixa o povo se misturar. Deixa os filhos de Israel se misturar com os moabitas. E aí, pelas pequenas seduções, você vai conseguir derrubar este povo. E no capítulo 25, irmãos, de Números, nós encontramos então que os filhos de Israel, os homens de Israel, começaram a frequentar então, podemos assim dizer, as boates de Moabe. Foram encontrar com as mulheres. Começou uma imoralidade sexual degenerada no meio da comunidade de Israel. E os moabitas então foram influenciando, seduzindo as mulheres moabitas, foram seduzindo aos homens israelitas. E houve um momento então que Deus levanta a sua voz e diz a Moisés: Moisés, vou acabar com esse povo. Está todo mundo me desrespeitando. Estão nessa orgia, nessa imoralidade sexual, estão cultuando a outros deuses agora. Tudo por conta da influência de Balaque, do povo de Balaque. Balaão aconselhou então uma armadilha, uma mistura. Balaão aconselhou ao incitamento do pecado através da sedução. Irmãos, da mesma forma como aconteceu na história do povo de Israel, aconteceu também na igreja de Pérgamo, e muitas vezes acontece aqui. O pecado, ele enfraquece a igreja. O pecado, ele enfraquece a igreja.
E a igreja só é forte quando ela é santa, quando ela busca no arrependimento e na regeneração em Cristo Jesus a transformação para a sua vida. E muitas vezes o que tem confundido as pessoas é o entendimento sobre o que é pecado. Como já disse aqui em outras ocasiões, vivemos num tempo de relativismo descontrolado. Tudo é relativo. As verdades absolutas, os princípios absolutos da palavra de Deus, hoje estão sendo relativizados no meio da igreja. O povo está flertando com o pecado, como se fosse normal viver dessa forma. Por isso que as pessoas não têm vontade de orar, não têm vontade de ler a Bíblia, não têm vontade sequer de evangelizar. Porque na visão agora contemporânea, com esse flerte com o pecado, as pessoas estão sendo contaminadas, estão se enfraquecendo e vivendo longe do Senhor. Quando a igreja se mistura com o mundo e adota o pecado, permite que o pecado permeie e viva no meio da igreja, a igreja se enfraquece, ela perde a vida, ela perde o seu poder, ela perde a influência. Era isso que estava acontecendo ali na igreja de Pérgamo, perdendo a influência, perdendo assim a capacidade de poder levar a transformação para outras pessoas. Por quê? Porque o pecado dominava aquela igreja. Jesus também vê uma igreja que começa a baixar o seu nível moral. Versículo 15: de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. E eu já disse para vocês que também foi uma influência que aconteceu em Éfeso. Os nicolaítas eram um grupo de pessoas, ou um grupo que defendia a libertinagem. Eles diziam que a liberdade em Cristo era a liberdade para o pecado, e não a liberdade do pecado. Os nicolaítas estavam no meio daquela congregação, aqueles que defendiam esta filosofia de vida, e eles impregnavam isso no coração de várias pessoas da igreja, diziam, não estamos mais debaixo da tutela da lei, estamos livres para viver sem freios, sem imposições, sem regras. Então você pode pecar à vontade. Antes a gente estava debaixo da tutela da lei. A lei, ela dizia o que era errado e condenava. Mas nós estamos vivendo no tempo da graça. Era a mensagem dos nicolaítas. Já que nós estamos no tempo da graça, você pode pecar à vontade, pode ter uma vida totalmente descontrolada, peque à vontade, porque a liberdade em Cristo, ela é a liberdade para o pecado. Olha o nível que a igreja chegou. Os nicolaítas estavam ensinando que o crente não precisa ser diferente. Quanto mais ele pecar, maior será a graça. Quanto mais ele pecar, maior ele vai ter a condição de ser perdoado. E se os irmãos leem bem a palavra de Deus, em Romanos, Paulo trata sobre isso. Paulo trata a respeito daqueles que queriam abandonar, que estavam querendo pecar o tempo todo. Ele falou, só porque você foi perdoado, você acha que você pode pecar o tempo todo? Porque aonde abundou, o pecado, superabundou a graça do Senhor? Não, não é bem assim. Não é bem assim. O pecado não pode ser um hábito na vida do cristão. O pecado tem que ser um acidente. O pecado é algo que muitas vezes aconteceu quando você não percebeu, ou você foi enganado. Não porque você premeditou, não porque você pensou, articulou, preparou e fez o que era errado aos olhos do Senhor. Aquela igreja vivia então de uma maneira
não a igreja toda, mas muitos que faziam parte daquela igreja, de uma maneira que estavam pecando e estavam desobedecendo ao Senhor Jesus. O que era odiado em Éfeso, que era a questão do pecado, era tolerado em Pérgamo. Pérgamo aceitava. Por isso se tornou uma igreja tolerante. Por isso que se tornou uma igreja voltada para a imoralidade sexual. O que a palavra de Jesus Cristo faz na igreja de Pérgamo? Em primeiro lugar, Jesus Cristo diagnostica e identifica a fonte do pecado. Jesus diz que a fonte do pecado é o diabo. Satanás era a fonte dos pecados aos quais alguns membros da igreja tinham sucumbido. Seus numerosos templos, santuários e altares, seu labirinto de filosofias anticristãs, sua tolerância com a imoralidade dos nicolaítas e balamitas ostentavam um testemunho em favor do domínio maligno. Satanás, de maneira bem sutil, dominava aquela cidade. Por isso que o texto, nós olhando para o texto, Jesus diz: onde está o trono de Satanás? Jesus disse que Satanás era o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo. Mas ali em Pérgamo, ele tinha o seu domínio. E ali, de maneira muito especial, aquela cidade era voltada exatamente, se prostrava aos pés de Satanás. E muitos da igreja se deixaram levar pelas coisas que aconteciam ali. Se deixaram levar pela ignorância doutrinária, se deixaram levar pela imoralidade sexual, se deixaram levar por cultos que não eram feitos ao Deus vivo, mas a pessoas mortas ou ao imperador. John Stott, um pastor e escritor, diz que nós precisamos apagar da nossa mente a caricatura medieval de Satanás, despojando-o dos chifres, casco e do rabo. Porque a gente tem aquela ideia de que Satanás é um cara com uns 3 metros de altura, que tem um chifre enorme na cabeça, todo vermelho, que tem um rabo com a ponta de lança. Quando fala em Satanás, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa. Eu, quando era criança, fui ensinado assim. Guardei essa imagem. Então, toda vez que falava de Satanás, vinha aquela imagem do homem grande, vermelho, chifrudo e rabudo, porque ele tinha um rabo. E muitas vezes, nós carregamos essa imagem para a nossa vida. A gente acha que Satanás vai aparecer exatamente assim. Se não aparecer assim, não é Satanás. Não é o diabo. Bom, se não é o diabo, então eu posso fazer. O pastor e pregador John Stott, quando falou isso, eu lendo um dos seus livros, fiquei pensando que nós precisamos mudar a nossa visão a respeito do nosso inimigo. Um grande estrategista de guerra só consegue vencer o outro quando ele conhece o seu inimigo, as forças do seu inimigo. Teve um tempo na minha vida que eu jogava muito War, guerra. Tem gente que gosta aqui, né? E gostava mesmo, nós brincávamos jogando War. E o jogo do War é exatamente um jogo de estratégia. Mas para que eu possa alcançar a minha missão, o meu objetivo, eu tinha que olhar no tabuleiro, na mesa, e perceber quais eram as armas e tentar entender qual era a estratégia dos meus inimigos. Quando eu percebia isso, quando eu conseguia então entender qual era a estratégia deles e quais as armas que eles tinham, eu forjava as minhas jogadas de uma maneira que eu ia abater os meus inimigos. Se nós não conhecemos Satanás pela visão de Jesus, e a gente mantém essa visão medieval
de quem é Satanás, nós não vamos conseguir lutar, não vamos conseguir vencer, não vamos conseguir vencer as tentações. Jesus chamou Satanás como príncipe deste mundo. Paulo chamou o príncipe das potestades do ar. Ele tem um trono e um reino sob seu comando. E ainda tem um exército de espíritos malignos que são identificados nas Escrituras como os dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Jesus identificou dizendo o seguinte: olha, o grave problema que você vive no meio do trono de Satanás, e você tem permitido que Satanás tenha domínio dentro do reino da luz, do reino dos céus, que era a igreja. Jesus chama a atenção da igreja que a fonte do pecado era o diabo, e as pessoas precisavam entender isso. Jesus também disse que Pérgamo era um lugar sombrio, era um lugar, como o reino de Satanás estava, as trevas reinavam, e a igreja era cega, não estava percebendo isso. Os descrentes não tinham entendimento, e aí as pessoas instigavam cada vez mais aos homens a pecar e a induzir o erro. Mas Jesus, ele viu, ele sabia da realidade de Pérgamo, mas ele tem uma palavra. Ele julga os que se rendem ao pecado. E a palavra que Jesus deu para Pérgamo é uma palavra que serve para cada um de nós. Se você, meu querido irmão, se você, minha querida irmã, está flertando com o pecado, preste atenção agora no que Jesus vai dizer. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aí no versículo 16: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus exorta os faltosos ao arrependimento. A igreja precisava expurgar aquele pecado da tolerância com o erro doutrinário e com a libertinagem moral. A igreja precisava se arrepender do seu desvio doutrinário, do seu desvio de conduta e de caráter. A verdade e vida precisavam ser pautadas na palavra de Deus, na presença de Deus, na ação de Jesus e do Espírito Santo. A igreja precisa se arrepender da sua tolerância com o erro. Embora alguns membros da igreja tenham se desviado, outros devem se arrepender porque foram tolerantes com o pecado. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós estamos vivendo numa época em que a gente se depara com pessoas na igreja que se dizem crentes, cristãs, mas que estão flertando constantemente com o pecado. E a gente olha aquela situação e a gente usa o seguinte jargão: problema dela com Deus, ela vai se virar com Deus. Realmente, de fato, Deus vai julgar todas as coisas. Mas existe uma postura cristã que nós precisamos assumir. Não uma postura de juiz, porque nenhum membro da igreja, nenhum crente tem condição de ser juiz de ninguém, porque nós somos tão pecadores como aquele irmãozinho é. Mas nós temos que ter a atitude que Jesus valoriza, que é o amor, para podermos chegar naquelas pessoas que nós sabemos que estão caminhando errado, estão dando passos rumo ao inferno, estão desonrando ao Senhor. Nós temos que chegar para aquelas pessoas e exortá-las. Porque ao exortar, meu querido irmão, em amor, você vai estar demonstrando que você não tolera aquele tipo de atitude e que isso não é normal no meio do povo de Deus. Nós precisamos ser intolerantes com o pecado, achar que tudo está normal, que tudo é normal. Não é. Deixar os motoqueiros passarem. Em segundo lugar, Jesus sentencia os impenitentes com o juízo. Jesus virá em juízo condenatório contra todos aqueles que permanecem impenitentes e contra aqueles que se desviaram da verdade.
a mensagem da verdade se tornará a mensagem do julgamento. Sabe o que passa a leitura que eu faço da nossa realidade? É que as pessoas vivem, agora falando num ambiente religioso, dentro da igreja, as pessoas vivem como que se Jesus voltar agora na segunda vinda, ele vai vir com a mesma mensagem da primeira: arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha, Deus amou o mundo, olha, a graça do Senhor é grande. A gente esquece que a segunda vinda de Jesus, e isto é uma falha que eu percebo, talvez até na minha própria pessoa, que eu deva pregar mais sobre a segunda vinda de Jesus, ou gastar um tempo falando sobre a segunda vinda de Jesus. As pessoas pensam que Jesus agora vai vir de boa, bonzinho, vai passar a mão na cabeça. Não, meu filho, não, está tudo bem. Você pecou à torta e à direita aí e tal, não fez nada para o meu reino, beleza, pode vir aqui. Irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos mostra que essa mensagem de verdade vai se tornar a mensagem do julgamento. Você pode conferir em João capítulo 12, de 47 a 48. A palavra antes salvadora, agora se tornará a palavra do juiz. Ele é o único que pode julgar. Jesus. A espada que era benéfica para proteger, né? A ideia da espada, nós temos a Bíblia como a espada, a espada benéfica, ela vai se transformar em carrasco. Por quê? Porque existem textos que nos dizem que aqueles que são infiéis, que aqueles que ficam brincando com Deus, que aqueles que ficam zombando com Deus, vão pagar caro pelo desrespeito, pelas mentiras que tem feito e tem falado. Então, Jesus avisando aquela igreja, dizendo o seguinte: olha, aqueles que se deixaram levar por Satanás e continuam na igreja, ensinando as coisas de Satanás, esses vão pagar. Pesado, sim, mas é para a gente acordar também. A gente não ficar pensando que a segunda vinda de Jesus vai ser para poder Jesus chegar e cancelar um monte de coisa lá atrás e dizer agora está tudo bem. A maneira como nós temos que viver neste mundo vai determinar principalmente a maneira como nós vamos ser recebidos por Jesus. Se você é um crente, se você é salvo por Jesus, você tem que viver segundo o ensino de Jesus. O caráter de Cristo tem que estar impregnado em você, porque aí você vai ser aceito dos céus. Aí vai receber aquela palavra: seja bem-vindo, meu filho, servo bom e fiel. Nós temos sido bons e fiéis diante dos desafios deste mundo. Para terminar, Jesus premia os vencedores. Versículo 17: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que recebe. Jesus diz que os vencedores comerão do maná escondido. Vocês sabem da história do maná. Deus providenciou o maná no deserto, Êxodo capítulo 16, versículos de 11 a 15. Quando cessou o maná, parte desse maná foi guardado na arca e depois no templo. Com a destruição do templo, conta a tradição histórica judaica, o profeta Jeremias escondeu o vaso com maná numa fenda no Monte Sinai. E os rabinos diziam que ao vir o Messias, o vaso com maná seria recuperado. Receber o maná escondido, segundo o texto que foi colocado para a igreja de Pérgamo, no nosso caso, se refere a recebermos assim as bênçãos do Senhor, a desfrutar das bênçãos da era messiânica de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O maná escondido refere-se ao banquete permanentemente que teremos no céu.
Lembra do Salmo 23, final do Salmo? O Senhor prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A ideia do maná escondido significa este banquete que nós vamos ter na presença do Senhor. Aqueles que sofreram, aqueles que foram fiéis, aqueles que em momentos difíceis sentiram-se abalados, mas confiaram em Jesus, vão estar sentados à mesa, diante de um grande banquete. Irmãos, não me perguntem o que vai ter para comer naquele banquete, que eu não sei. Pode ser um sentido figurado apenas, de que naquele momento nós vamos ter aqui um banquete. Mas por várias vezes Jesus falou sobre isso. E lá no fundo do meu coração eu acredito que vai ter algum banquete, vai ter uma festa. Isso eu acredito. Mas para aqueles que foram fiéis ao Senhor, o maná, que era o pão do Senhor, o pão de Yahvé, o cereal do céu, era o alimento celestial. Os crentes não devem se deixar seduzir e participar dos banquetes que o mundo está oferecendo. Nós precisamos ter os olhos voltados para o Senhor, para o grande dia, para o banquete, que Jesus é o pão do céu que Ele nos deu. Jesus diz também que os vencedores receberão uma pedra branca. Essa pedra branca é como se fosse um ingresso. Mas existia uma tradição histórica, dizia o seguinte: diante de um julgamento, o número de pedras brancas que o júri colocava sobre a mesa identificava se a pessoa era inocente. Se o júri colocasse pedras pretas, identificava então que ela poderia ser culpada. Então, se você tem um júri de 10, vamos colocar 11 pessoas, se 6 colocaram pedras brancas e 5 colocaram pedras pretas, aquelas pedras brancas daqueles 6 indicavam então que aquele réu era inocente. A ideia da pedra branca, na figura usada aqui no texto para a igreja de Pérgamo, não é que a gente tem que ficar andando com uma pedrinha branca pendurada no peito, não tem nada a ver isso. Mas é a ideia de que aquele que for fiel às palavras do Senhor, aquele que viver de fato como agradando ao Senhor, ele vai ser digno de receber o seu ingresso, porque ele já foi salvo por Jesus e ele permaneceu fiel. Essa é a ideia da pedra branca. O cristão, ele era usado, ele era chamado para ser fiel e receber a sua pedra branca. E Jesus termina dizendo que os vencedores receberão um novo nome. John Stott diz que o maná escondido é Cristo. O novo nome é Cristo. E eu gosto muito do texto de Isaías, se eu não estou enganado, capítulo 49, quando ele diz que Deus nos ama tanto, que Ele escreveu o nosso nome na palma da sua mão. É uma linguagem figurada, mas serve para nos ensinar. Quando eu era garoto, e estava lá na escola, que quando a gente já era garoto, naquela época assim, né, não é como os garotos hoje. O garoto hoje leva o celular para a escola, e a diversão dele é ficar vendo vídeos, muitas vezes pornográficos, no celular, ou jogando o tempo todo. Quando eu era garoto, eu gostava de jogar bola, eu gostava de correr, eu gostava de brincar. Mas eu tinha uma coisa, entre nós lá, a garotada, a gente tinha uma coisa. Quando a gente gostava de uma menina, a gente escrevia na palma da nossa mão o nome daquela menina que a gente gostava. E aí na brincadeira todo mundo falava assim: deixa eu ver a sua mão para ver quem é o nome que você escreveu aí. E cada um tinha lá o seu nome, escrito com caneta, apagava, a gente lavava a mão, a gente cresce e a gente vê o seguinte: não é aquela menina que eu vou escrever.
Porque agora eu tenho um nome escrito não na palma da mão, mas no meu coração. Da mulher que tem me acompanhado, já por 24 anos, 22 de casado e 2 de relacionamentos. Então a ideia do nome é que Deus, o próprio Deus, vai dar um nome a você que só você vai saber. Ele vai como se soprar no seu ouvido dizendo: olha, o seu nome é. E você vai ficar sabendo. Você vai receber este novo nome. Aqueles que conhecem, e aí isso é um texto do apóstolo Paulo: aqueles que conhecem em parte, conhecerão também plenamente, como são conhecidos. Aqueles que veem agora como num espelho, indistintivamente o verão face a face. Você vai estar diante de Deus, porque você tem aquela pedra branca, que é o seu ingresso, e você vai receber de Deus um nome. E o nome que Ele vai te dar vai ser um nome tão legal, que você vai gostar muito, vai amar. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem gente que não gosta do nome que tem hoje. Tem algumas pessoas que falam: se eu pudesse trocar o meu nome, eu trocava o meu nome. Mas esse nome que nós vamos receber é o nome dado pelo Senhor Jesus. Mas especialmente para aqueles que são fiéis, para aqueles que permanecem unidos ao Senhor, para aqueles que não abrem mão da verdade, para aqueles que querem realmente fazer a diferença no mundo e não ser influenciado pelo mundo. Como a igreja pode permanecer na verdade sem se misturar com as heresias e o mundanismo? Essa seria a pergunta para a igreja de Éfeso, e essa será a pergunta para a nossa igreja. Como que nós podemos permanecer fiéis e não nos misturarmos com as heresias doutrinárias e com os apelos sedutores do mundo? Nós precisamos nos achegar mais a Deus, chegar mais perto de Deus. Mais perto quero estar, meu Senhor, de Ti. Ainda que venha a dor, mas ela não vai me separar do Senhor. Eu quero estar junto com o Senhor. Quando, meus queridos irmãos, nós vivemos uma vida e um cristianismo e um evangelho real, de estarmos perto do Senhor Jesus, nós teremos forças e seremos acompanhados pelo Senhor para vencermos o inimigo do nosso tempo, o inimigo da nossa era. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de podermos ler a Tua Palavra, falar da Tua Palavra, observar a Tua Palavra. Que os ensinos, que tudo aquilo que nós estamos aprendendo, venha de fato se tornar em atitudes práticas, objetivas na nossa vida. Que nós venhamos parar de brincar de ser crentes e sermos verdadeiramente crentes no Senhor, comprometidos com o Senhor, fiéis ao Senhor, mesmo que muitas vezes venha custar talvez um emprego, venha custar muitas vezes uma não promoção, mas manter-se fiel ao Senhor, pela Tua Palavra vai nos dar o direito ao maná celestial, ao maná escondido, a desfrutarmos da bênção daquele grande banquete na Tua presença. Permanecemos fiéis ao Senhor, vai nos dar o direito, como aquela pedra branca dava o direito daquelas pessoas de não serem condenadas, vai nos dar o direito de entrarmos na Tua presença justos, justificados, inocentes. Permanecer fiel ao Senhor vai nos dar um outro nome, que nós venhamos desejar a cada dia, a cada momento, receber esse outro nome. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém.